Boa noite a todas e todos. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma roda de conversa do Mandato em Mutirão. Eu sou Bernardo Teixeira, sou um dos pré-candidatos a vereador em Mutirão pelo nosso coletivo e vamos agora dar início à nossa sexta roda de conversa. Só para localizar quem está chegando hoje pela primeira vez, esse coletivo, então, se constituiu aqui na cidade de São Carlos para pleitear uma vaga na Câmara dos Vereadores, né, no modelo que a gente está chamando de mandato compartilhado. Qual que é a ideia desse mandato? É que você tem, apesar de termos um nome registrado, né, na lista de candidatos, no qual os votos deverão ser direcionados, nós formamos um coletivo de várias pessoas, um coletivo ainda em movimento, né? Um pouquinho diferente dos mandatos coletivos aí mais conhecidos, que você já tem um grupo pré-determinado. Aqui nós temos um coletivo que vai se constituindo ao longo do tempo, né? Estamos chegando ali perto de 15 pré-candidatas a vereador e vereadora em mutirão, e esperamos que esse número ainda cresça ao longo das próximas semanas, né, até a eleição que vai ocorrer no dia 15 de novembro. Muito bem. A nossa sexta roda de conversa é uma sequência que a gente já vai fazer cerca de 8 semanas, na qual a gente vem compartilhando aí várias situações e vários temas, né, dos quais a gente considera importante a atuação do vereador, em especial na cidade de São Carlos, vereador e vereadora. Nós já fizemos, então, rodas de conversa apenas para decidir assuntos do mandato, e isso nos levou à escolha do nosso candidato, do nome que vai representar esse coletivo, que é o nome do Paulo Mancini, foi escolhido pelo coletivo na terceira roda de conversa. E depois disso, nós começamos também a nos dedicar a alguns temas. Nós já fizemos uma roda de conversa sobre o tema do meio ambiente, que é uma das nossas prioridades, né, do nosso grupo. Já fizemos também a roda de conversa sobre o tema de economia, que também nós temos atuação na área de economia solidária e estamos bastante preocupados com a questão da crise econômica pela qual os municípios e toda a sociedade têm passado. Fizemos também a roda de conversa sobre o tema de mulheres, né, que também é uma prioridade e é um assunto que também estamos conduzindo para a formação da nossa plataforma de atuação no Parlamento Municipal. E hoje chegamos a mais um tema, né, que é o tema da educação. Então, a gente tem usado sempre, para marcar a nossa atuação como um mutirão, né, o nosso tema é sempre relacionado com a temática do mutirão. Então, nós fizemos meio ambiente em mutirão, economia em mutirão, mulheres em mutirão, e hoje o título é Educação em Mutirão. Então, nós estamos aqui, além do grupo que está se reunindo aqui através da plataforma Zoom, estamos também transmitindo aí no Facebook e no YouTube para termos essa conversa gravada. Então, ela vai ser disponibilizada no nosso site e no próprio Facebook. E também, dessa forma, a gente amplia o alcance dessa conversa, né? Lembrando que, tanto lá no Facebook quanto aqui, nós temos a oportunidade de manifestações através do chat, né? E a gente pede, então, que aqui as pessoas que não estão com a palavra mantenham os seus microfones fechados, e no momento em que houver as falas, as pessoas acionam o seu respectivo microfone. Muito bem. Então, para conduzir a nossa conversa de hoje, eu vou convidar também mais uma pré-candidata a vereadora em mutirão, que é a nossa colega Edeusvita, mais conhecida como Vita, né? E nós vamos chamá-la a partir de agora de Vita. E a Vita, então, que é uma professora da rede estadual, atuante aqui na cidade de São Carlos, são carlense, né? Da Gema, como se diz. Ela vai, então, fazer a moderação a partir dos nossos convidados e convidadas que vão, então, participar conosco. Então, eu imediatamente já vou passar a palavra para a Vita para fazer essa condução. Muito obrigado. Vita tem que abrir o microfone.
Ai, gente, E realmente a- as tecnologias sempre deixam a gente na mão aqui, ainda mais o celular, que ele é todo pequenininho, você aperta, aperta e não acha. Pessoal, eu quero dar as boas-vindas a todos e todas, tá? Para mim, essa roda de conversa é extremamente significativa. Eu tenho toda a minha trajetória da minha vida marcada pela sala de aula. O chão da sala de aula foi sempre uma opção minha. Eu nunca quis sair da sala de aula. Eu sou fascinada pelo contato com meus alunos, tá? Trabalho na rede pública desde sempre. Apesar do Bernardo ter dito que eu sou São Carlense da Gema, mas eu passei 40 anos em São Paulo, tá, gente? Então, é um São Carlense meio de Araque, tá? Que até hoje eu sinto um pouco as minhas raízes lá naquela loucura de São Paulo, eu sinto uma saudade danada daquela terra louca. E foi ali que eu me constituí como professora, foi em São Paulo, foi trabalhando na periferia. Periferia eu não gosto muito desse termo, né? Nessas regiões menos favorecidas das cidades, né? Eu sempre trabalhei com esses alunos, sou apaixonada por eles, gosto, sinto prazer. Eu sempre digo para os meus alunos, o dia que eu não acreditar que o meu estar aqui na sala de aula pode transformar o mundo, eu vou fazer outra coisa, tá? Eu vou vender apartamento, vou vender terreno e eu saio da sala de aula. Eu acredito piamente que o estar na sala de aula, o estar com os alunos, pode transformar o mundo. Isso é uma coisa que eu levo muito a sério e eu tenho a impressão que os alunos entendem, né? Eles também levam a sério essa relação nossa. É uma relação mágica, difícil, não é fácil, tá? Eu trabalho com todos os níveis e então esse tema me é muito caro, tá? Esse tema me significa muito. Eu quero agradecer os nossos convidados, professora Sônia, tenho grandes recordações aí, professora Amadeu, professora Cleonice, a gente está com um time aí de respeito, todos com currículo aí, de fazer inveja, tá? Mas o que mais me encanta no currículo de vocês é esse fazer educação na escola pública de educação básica, principalmente com alunos que eu já percebi com todas as atividades de vocês também trabalham com esse mesmo aluno que eu trabalho, né? Vocês estão imbuídos em fazer a diferença também, né? Eu tenho a impressão que, tanto quanto eu, vocês acreditam também que pode transformar o mundo por meio da educação, né? Esse país maluco que a gente está, sim, a gente olha assim, tudo que vai acontecendo, a gente sem perspectiva, mas a gente acredita piamente que esse trabalho nosso com os alunos pode fazer toda a diferença. Eu quero começar, então, chamando a professora Sônia, tá? A professora Sônia, eu vou contar só um pouquinho, uma história bem rápida, tá? Eu já conheci a professora Sônia lá da Faculdade de Educação, quando eu estava fazendo meus cursos lá, e eu fazia um estágio na Faculdade de Educação e conhecia, mas não tinha um relacionamento próximo com a professora. Em 2015, os secundaristas teve aquele movimento de ocupação de escolas em que eles foram contra, né, uma atitude de uma reação deles forte, bacana, contra aquela organização proposta pelo governo do Estado. Eu dormi com meus alunos durante 30 dias dentro de uma escola que ia ser fechada. É uma escola na Zona Norte de São Paulo. Essa escola ia ser fechada arbitrariamente, sem um motivo justo. Uma escola que tinha mais de 80 anos no bairro. Os professores, tinha professora lá que estava dando aula já para o neto, tinha dado aula para o vô, para o pai, e agora estava dando aula para o neto. Então, ela tinha uma significação muito grande dentro do bairro, do entorno. E nós ocupamos e nós ficamos ali um mês com aqueles alunos. Aquilo, para mim, foi, de todas as experiências que eu tive em escola, essa foi imbatível, tá? A relação com esses alunos,
a maneira como eles se assumiram como protagonista desse movimento, como eles estiveram dentro da escola, as ações dele, isso fez com que eu tivesse certeza, gente, que aquela escola que a gente sonha é possível, tá? Então, eles organizavam ações pedagógicas, eles organizaram a escola, eles mantinham a escola limpa. Eu passei um mês, um banho de escola ali que eu nunca esperei na minha vida. Depois que a escola voltou ao normal, alguns professores, poucos infelizmente, tá? Que foram a favor dos alunos, que estiveram próximo dos alunos, nós chegamos à conclusão que a nossa escola não podia voltar a ser aquela escola de antes. O que nós tínhamos passado ali com a molecada era muito significativo. Então, nós tínhamos que tentar uma outra escola. Foi aí que nós fomos em busca da professora Sônia, tá? A professora Sônia, ela junto com a professora Lisete, elas são responsáveis pelo NAI, que é o Núcleo de Avaliação Institucional, tá? Então, elas fazem um trabalho em que a própria escola, a comunidade escolar, os gestores, os professores, o entorno, pesquisadores, todos entram na escola para fazer uma avaliação, para fazer uma reconstrução da escola, pensar a escola. Eu penso até quando você põe um espelho na tua frente, começa a olhar de onde está errado e onde é que eu vou me arrumar, onde é que nós vamos consertar isso. Nós iniciamos esse projeto com a professora Sônia, a professora Lisete, tá? Tinha uma equipe, teve um começo de muita esperança. Levamos o Emancipa para dentro, junto com a ajuda da professora Sônia, levamos o Emancipa para a escola. Foi uma experiência também muito, muito gratificante. Os alunos estavam muito imbuídos, tá? Estavam todos comprometidos com a escola, com o aprender, com o novo, com esse novo jeito de aprender. Então, foi daí que eu encontrei a professora Sônia, foi daí que nós nos aproximamos. Professora Sônia, agora a palavra é sua, tá? Desculpe eu ter demorado, mas eu não podia abrir mão dessa experiência nossa, que foi a melhor de todas que eu tive, tá? Então, eu passo a palavra à professora Sônia agora. Acho que tem que liberar o microfone, professora. Eu não sei se você está conseguindo falar, Sônia. Estou conseguindo. Então, olha lá, primeiro, obrigada pelo convite de participar dessa live. Eu acho bastante interessante candidaturas coletivas, acho uma coisa nova. Desde o PT, a gente também está tentando esse caminho, né? E enfim, a discussão é um desafio, né? O desafio só nos faz viver, né? Eu acabei de conversar com uma colega de Goiás sobre, quero entrar na educação por essa boa notícia, para nós nos animarmos e, ao mesmo tempo, nos preocuparmos, né? E acabei de conversar com ela a respeito de uma surpresa positiva com relação à aprovação do Fundeb ontem. Por que surpresa positiva? Porque, obviamente, que a gente esperava algum tipo de reação ou algum tipo de objeção, de obstrução no Senado. Mesmo a gente tendo um esforço nacional em torno do Fundeb, de muitos educadores, né? E uma coisa cruzada em cada senador para ver e acompanhar o seu voto. Mesmo assim, eu achava que a gente teria problemas. Surpresa, não tivemos. O que isso significa? Uma boa notícia? Estamos fortes? Fundeb para valer? Fundeb já? Ou o que nos espera? Não, e eu chamo a atenção disso porque no dia da aprovação, Evita está dando para ouvir, você está congelada. Ih, mamãe.
Oi. Rita, está me ouvindo? Você congelou. Estou Não ouvindo, sei. ó, só estou congelada, mas o áudio está ótimo. Ó. Fica tranquila, Então, Sônia. Estou estamos ouvindo congelada. sim, Então, Antônia. por que eu chamo, então, a atenção? Né? Porque no dia da aprovação da Câmara, mesmo a sexta-feira, né, no mesmo a data, em que o Paulo Guedes entra com aquela medida horrível, não é verdade? De colocar uma política de assistência, uma política de transferência de renda, tipo um voucher para a educação infantil, não é? Refazendo uma medida que foi também do governo Fernando Henrique Cardoso, e eu costumo brincar que o Paulo Guedes é o ministro que o Fernando Henrique Cardoso gostaria de ter tido, não é? Na cidade de São Paulo, o prefeito coloca na Câmara uma lei que foi aprovada em regime de urgência e que permite o voucher e o pagamento, portanto, de voucher à escola privada em nível, na subetapa da pré-escola. Ainda que eu não goste disso, da separação da creche e pré-escola, e prefira trabalhar com a educação da infância, mas aqui na cidade de São Paulo, surpresa, não é? O prefeito coloca na Câmara, em regime de urgência, uma lei. No ano passado, ele já tinha colocado uma lei mesmo, desta mesma natureza, voltada para a creche. Agora, ele colocou para a incidência na pré-escola. Inclusive com o pagamento, e, portanto, ele abriu um registro essa semana de escolas privadas, que poderão receber o voucher na medida em que o governo julgar necessário. Então, o que é que está por trás da aprovação em tempo recorde do Fundeb no Senado? Eu acho, e eu não quero ficar sendo a Sônia do mau augúrio, né, do mau pensamento, mas eu acho que da Fundação Lehman ao Unibanco existe, e ao Paulo Guedes, uma ideia de que o dinheiro público poderá ser transferido para as estruturas privadas. Estou dizendo isso porque eu não gosto de comemorar coisas boas, porque ter o Fundeb permanente não é bom, porque ter o Fundeb com custo aluno qualidade, não, tudo isso é extremamente positivo. Mas eu não posso pensar que eu estou num país do faz de conta. E nesse país concreto onde a gente está, a educação ela é um tema que a gente tem que disputar dia a dia. E aí a gente tem que disputar no coletivo, inclusive das forças de esquerda, não é verdade? Porque vamos conversar, não é? A gente é contra a avaliação externa, por isso que temos um projeto de avaliação institucional que quer ser a avaliação institucional não capturada para fazer ação complementar à avaliação externa ranqueadora. Mas uma avaliação institucional que devolva à escola pública, o protagonismo que ela tem que ter na elaboração do seu projeto político-pedagógico e na colocação em prática deste projeto político-pedagógico, pela escola, pela equipe escolar. E com autonomia. Autonomia sempre vai ser autonomia relativa. Mas a semelhança da autonomia que eu defendo para as universidades, para a USP, eu defendo para cada unidade escolar. A semelhança do protagonismo que eu quero que a USP, a Faculdade de Educação, tenha, eu quero defender, não é? Com coerência, que se isto é bom para a Universidade de São Paulo, isto é efetivamente bom para os professores e as escolas da educação básica. Agora, obviamente, essas escolas têm que ter uma condição de protagonismo, de elaboração do seu projeto político-pedagógico, de uma execução que possa, sim,
ser criticada, a crítica sempre será boa, não é? Com prestação de contas, sim, para a comunidade, não é verdade? Do dinheiro público, mas num projeto que faça sentido, não é? Para aquela comunidade, que tem autoria. Não é? Agora, isto, que me parece óbvio, no Brasil é uma ideia revolucionária, porque a ideia de qualidade é uma ideia que o mercado captura, e é uma qualidade, portanto, controlada, é uma qualidade que se quer transformar num pacote administrado, feito os carros, não é? Onde eu, para agradar faixas de renda superior, eu coloco alguns apetrechos e faço mais enxuto para agradar os de baixo. E aí, se eu tomo a Base Nacional Comum Curricular, ela é isto, ela é isto. Ela é um programa de computador para municiar um sistema de avaliação. Não é? E, obviamente, uma coisa defendida pela Fundação Lema, pela Fundação Unibanco, pelo Todos pela Educação, não é verdade? Porque aí eu posso, inclusive, em nome de uma eficiência e de uma gestão por resultados, desqualificar aquilo que é público e dizer que bom mesmo é o privado, bom mesmo é o mercado, bom mesmo é a concorrência, bom mesmo é a gente estimular os professores com bônus. Então, estou dizendo isso porque todas essas questões estão na ordem do dia. Não é? A disputa com o poder privado na educação está na ordem do dia. Não é? Nós vimos, e aí eu acho que o governador, e aí nós temos que tomar muito cuidado, e eu espero que São Carlos consiga ter um prefeito de esquerda, é? Que seja efetivamente vencedor um prefeito de esquerda, mas eu temo na cidade de São Paulo que a gente não consiga, não é verdade? Fazer frente a uma investida que vem, e a gente viu isso, Dória do lado do Paulo Guedes, na fotografia. E o que isso representa? Não é verdade? O que o Dória pretende? Obviamente que o Dória tem um projeto pessoal de poder e de presidência da República, eu não tenho dúvida disso. E, obviamente, se a gente tem uma coisa no Brasil que é um elemento de democracia, é o sistema federativo. E se nesse sistema federativo a gente tem a possibilidade de um nível de governo ou em outro, ou, quiçá, nos 3 níveis de governo, que seria ótimo, forças de esquerda ocupando, a gente consegue avançar mais rapidamente no processo de transformação local. Não é? Agora, se a gente tem, nos 3 níveis de governo, forças conservadoras e reacionárias e de direita, a gente tem muito maior dificuldade para poder fazer avançar qualquer proposta de governo. Eu estou chamando essa atenção porque eu acho que a educação continua, para a Vita e para mim, continua sendo um elemento muito importante na transformação do país. Não é o único, mas é um elemento muito importante. Por isso, e aí quero ir para a segunda parte da minha fala, porque eu acho que nós temos, e eu tenho que dizer da pandemia, a pandemia ela é uma situação que nos alerta de uma maneira contundente para a desigualdade no país. Né? E a gente vê, e eu tive um trabalho de uma estudante, de um grupo de estudantes agora, de forma virtual, né? Foi uma coisa interessantíssima. E, ao discutir o direito à educação, eles colocam o direito ao acesso. E foi bastante interessante, porque aí a gente diz, bom, o direito ao acesso à educação é o direito à vaga. E eles reafirmam, então, professora, exatamente isso. Tá certo? A gente está numa situação em que a grande maioria do povo brasileiro não tem direito à vaga. E eles continuaram. Como assim? Não tem direito a acessar a escola, porque não tem a menor condição, não é, de ter telefone celular, mesmo que tenha, mas com uma condição de fazer uma live, de participar de uma aula presencial,
não é? Mal e mal tem condição de ter uma comunicação por Zap, não é? E, portanto, é uma população que está excluída da escola. E eu falei, não só vocês têm razão, como se a gente pega isso que vocês falam, nós estamos retroagindo aos anos 50, no que diz respeito ao acesso à escola. Então, isso é a situação dramática da desigualdade. Né? Nós estamos tentando fazer, já digo, pelo lado bom da pandemia, uma disciplina de POEB, de política pública nacional. E eu, agora à tarde, estava reunida com o pessoal do Ceará, não é? E nós vamos fazer estágio virtual no Ceará e em São Paulo, né, na POEB nacional, não é? E aí nós estávamos discutindo que essa coisa é verdadeira, não é? Essa coisa da exclusão do acesso à escola da situação da pandemia de uma maneira brutal para as camadas populares, e eles diziam lá, porque o Ceará tem toda essa coisa de uma estampa, né, que vem de uma estampa de um êxito nas provas e no sistema de avaliação. Eles estão selvagens, as escolas estão sofrendo uma pressão imensa de retorno, porque diz que isso vai atrapalhar as notas dos exames, né? E a grande discussão é que, inclusive, foi um projeto para a Assembleia Legislativa lá no Ceará, dizendo que é impossível as escolas que não têm fornecimento de água voltar. Simples assim, sem água não dá para voltar. Não é? E aí, surpresa, muitas escolas não têm água, sistema de água disponível na torneira, com a necessidade, que faça jus a este momento da pandemia. Não é? Então, a desigualdade no Brasil, ela não é uma coisa qualquer. E é uma desigualdade que se revela na educação, mas se revela como um todo. Se revela na cidade de São Paulo, exatamente, de novo, né, nós estamos discutindo a situação de um céu cujas crianças têm origem em ocupações, e o céu era o local onde as crianças ainda tive que escutar numa situação lá com este céu, de que uma situação assim completamente esdrúxula, que em determinado momento eles disseram que não aceitariam que as crianças usassem o banheiro na primeira aula. E, obviamente, eles tiveram, ainda lá no ensino presencial, que retroagir dessa decisão quando perceberam que o banheiro era uma coisa fundamental para aquela comunidade que tinha só banheiros coletivos. Banheiros coletivos. Privadas coletivas. É isso. Não tinha banheiro nas suas casas. Não há banheiro nas suas casas. E que o banheiro da escola era uma coisa desejada pelas crianças. Veja, estou falando da cidade de São Paulo. Então, a desigualdade no Brasil, na pandemia, ela veio com muito mais força. Né? E a escola, eu tenho defendido no NAI com os professores, que nós temos que pensar que, frente à pandemia, não há essa fala de que nós vamos voltar à normalidade e que, portanto, todo mundo fique em casa, é uma fala que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar seriamente. Porque, primeiro, na situação de pandemia, nós estamos com uma quantidade imensa de crianças, de famílias totalmente excluídas da possibilidade do acesso virtual ao conhecimento, que a escola não é prédio, mas o prédio é uma circunstância fundamental da escola, tanto que os alunos lá da Vita ocuparam os prédios públicos, e descobriram que os prédios públicos eram fechados para eles em muitas salas que tinham materiais. Mas a escola não é prédio. A escola é uma relação com o conhecimento. A escola não é prédio, mas o prédio é uma circunstância importante. E qual é o papel do prédio numa situação de pandemia? Não é? O papel do prédio numa situação de pandemia é efetivamente, nestas circunstâncias, ser um espaço para facilitar o acesso ao conhecimento, como lhe é
fora da pandemia, mas agora também. O problema é a gente discutir qual conhecimento. E talvez no meio da pandemia, por exemplo, nessa semana, o conhecimento que a escola devia estar abrindo é para que as comunidades tivessem acesso às salas de informática, para que efetivamente pudessem estar preenchendo os cadastros que possibilitassem a elas não ficarem nas filas. Não é? Então, mas por que eu estou dizendo tudo isso, gente? Porque nós temos que pensar uma forma escolar a partir da pandemia. O passado não se colocará à frente. O passado não se colocará mais à frente. Eu não sei o que é normal agora e não sei se esse normal, esse chamado normal, que é o passado, voltará à frente. Por várias razões. Por N razões. Primeiro, que eu acho que a pandemia também nos coloca no desafio de a gente superar a condição de vida que nós tivemos até agora no planeta. A desigualdade é uma coisa que não dá mais para aceitar. O espaço urbano organizado como ele é na cidade de São Paulo é algo que não dá mais para aceitar como ele é. Eu não tenho não sou otimista com relação a vacinas. Por quê? Porque não acredito em vacinas? Não acredito, tomo vacina de gripe. Mas porque o vírus e a Covid, ela tem uma complexidade que está longe de estar esclarecida. E mesmo que tivéssemos a descoberta dessa vacina pelo Butantan, nós vamos fazer uma live a esse respeito. Né? Então, atrás dos professores da saúde pública para discutirmos isso, porque isso teria que ser dito claramente. Claramente para as escolas. Claramente. Né? Sobre essa possível volta à normalidade, que para mim é impossível. Não é? Até porque não é só a produção da vacina e da vacina a melhor possível. É também toda a dificuldade que nós vamos ter de industrializar esta vacina, de distribuir esta vacina. E para o mundo. E para o mundo. E, no caso do Brasil, uma vacina imediata para os 200 milhões de habitantes. Então, a situação é mais complicada. A pandemia trouxe, com tintas muito agressivas, a desigualdade brasileira. E eu acho que é central a educação se voltar para refletir sobre isso. E nós, juntos, refletirmos sobre a forma escolar. E aí eu quero colocar o lado positivo da pandemia. É isso que nós estamos fazendo. Não for a pandemia, nós não estaríamos fazendo essa reunião desta maneira. Penso eu que não. Tá certo? Não for a pandemia, eu não estaria em diálogo com a Faculdade de Educação, a FACED da Federal do Ceará. Não for a pandemia, eu não teria feito, dentro do NAI, encontros que trouxeram escolas que se encontraram com outras escolas na sua integralidade. Nós fizemos uma série de eventos chamados Escola Encontra Escola. E aí, as direções vieram com as equipes e trouxeram as suas dificuldades na pandemia para dialogar com outra escola. E foi um processo maravilhoso. Não fora essa situação, nós não tínhamos professores, e muitos, efetivamente, Vita, compromissados com a comunidade, tentando fazer chegar alguma comunicação, um esforço inenarrável por Zap. Não é? Eu penso que a pandemia levou alguns professores a atravessarem o muro da escola. Agora, obviamente, eu tenho uma quantidade inenarrável de colegas, infelizmente, que acham que, infelizmente, é assim. O que é assim? Não é? A escola não está chegando, escolas do Estado, né? Escolas do Estado com as quais a gente também trabalha, que os professores falam, bom, mas é isso, não dá para chegar, não vai chegar. Não é? Agora, ao mesmo tempo, eu tenho lá escolas que estão abrindo, estão entregando o material escrito e estão tentando fazer o uso dos equipamentos que a escola tem de uma maneira combinada com a comunidade. Não é? E, portanto, essas questões todas, eu estava conversando com essa colega de Goiás e ela estava falando sobre a EJA, que é provável que a EJA... Como é que nós vamos fazer com a EJA? Não é?
No LAI, nós vimos experiências muito interessantes de pequenos programas de rádio, duas escolas, o Seja Butantã e uma escola do centro de São Paulo, que tinha o nome de Infante, e quer ser Espaço de Betita, não é? Essas duas escolas estão fazendo programas de rádio pequenos, que estão mandando zap para os estudantes, conversando sobre os temas que estão na ordem do dia. Não é? E da Covid, mas também da transferência de renda, mas também das dificuldades deles, mas também. E, portanto, estão construindo um outro currículo. E eu acho que todas essas experiências nós teríamos que trazer para pensarmos outra forma escolar. Defendendo a forma presencial, ninguém está deixando de defender, fazendo a crítica devida da educação à distância e dos pacotes de educação à distância, que certamente estão disputando, não é verdade? Fazendo a crítica a essa plataforma que nós estamos usando, que que nos controla, não é? Que nos aprisiona, e sobre a qual a gente não conseguiu ter um bom diagnóstico ainda. Não é? Mas eu acho que a gente tem que pensar. Né? Poderes legislativo, onde vocês entrarão, executivos, universidades, educadores, não é? Como nós vamos construir outra condição de internet livre, software livre, outras plataformas, não é? E isso é urgente. E como é que nós vamos pensar rapidamente, e eu diria que é rapidamente, como nós voltamos para a escola? Não é? E isso não quer dizer a volta na escola do passado, porque o passado, de novo, e vou encerrando, o passado não se colocará no futuro. Ele não voltará no futuro pelas questões que estão colocadas e que são urgentes de serem enfrentadas. Não é? Obviamente, nós também aprendemos que muitas coisas... eu levo 2 horas para chegar na USP. 2 horas. Quando eu penso o que eu vivo no sistema presencial, eu acho uma insanidade. Tá certo? Então, o trânsito de São Paulo e a condição de transporte em São Paulo é impossível. Ela é impossível. Então, a pandemia, acho que leva a gente a refletir sobre aquilo que nós vivemos ali. Não é verdade? Então, eu acho que, do ponto de vista ambiental, as questões estão se colocando. Agora, mais do que nunca, eu penso, que vocês fizeram atividades de economia solidária, que nós temos que pensar como é que a escola se articula no território. Como é que a escola, o prédio, daí o prédio de volta, mas a escola pensada como um conjunto de relações que envolvem conhecimento, que tem no prédio uma referência, a escola não é prédio, mas que profundamente tem no território a sua referência. Não é? Nas comunidades que vivem no território a sua referência. Para a gente, em conjunto, produzir outros currículos e outras maneiras de inserção, inclusive na geração de trabalho e renda. Não é? E aí, nós estamos produzindo um documento, e vou passar depois para vocês, um manifesto em defesa da escola pública, obviamente, não é? Contra a lei do prefeito de São Paulo, que faz essa barbaridade de pretender passar recurso para a escola privada, não é verdade? Contra a privatização que ele está fazendo na coordenação dos CELS e na gestão dos CELS, que são equipamentos unificados, já avançados, para políticas matriciais de educação, cultura e esporte, não é verdade? Pensando a educação integral no outro diapasão, é isso que o CEL é, pensando uma outra forma de articulação no território, não é? Pensando que a escola tem que se comprometer com qualidade de vida, qualidade da educação é também qualidade de vida. E acho que nesse momento da pandemia é fundamental nós pensarmos as aulas que nós damos. Eu estou entrando
Assim como vocês estão entrando na minha casa, eu também estou entrando na casa de vocês, estou entrando na casa dos estudantes que conseguem acessar a USP. Eu estou sendo assistida por famílias. Na aula da USP, eu não tenho controle de quem está vendo. É diferente de uma sala fechada. E é bem interessante pensarmos isso. Não é? As escolas, a gente sempre chamou a atenção dentro do NAI que a educação de jovens e adultos ela tinha uma ancoragem fundamental para a qualidade da escola pública, né? No sentido de que nós tínhamos que parar de olhar o atendimento por faixa etária e a gente tinha que ter, como escola pública, um relacionamento com os domicílios, onde moram o conjunto das pessoas, não é? E a esse conjunto de pessoas as escolas tinham que manter um diálogo, e não manter o diálogo de manhã com os pequenos, à tarde com o Fundo 2 e à noite com o ensino médio, ou sei lá como. Não, né? A casa, o domicílio, congrega os de diferentes etapas. E é lá que a escola tinha que dialogar. Não é? E a EJA também está lá dentro. E, portanto, não repetindo o que a Prefeitura de São Paulo fez, mas eu acho que o ProJovem foi um programa do governo Lula e governo Dilma maravilhoso, porque fez a gente trazer para a escola a família inteira à noite. O ProJovem tinha uma estrutura que trazia de volta o casal jovem de baixa escolaridade e a gente tinha que fazer acolhimento das crianças. Que surpresa! Eram alunos da rede pública na parte da manhã, na parte da tarde, na educação infantil. Então, como é que a gente faz um outro desenho, uma outra forma escolar? Como é que a gente avança? Eu acho que a pandemia ela vai nos obrigar a pensarmos isso. Pensarmos o conjunto das políticas públicas, pensarmos o orçamento público e irmos na direção da escola pública de qualidade, mas uma escola que avance na questão do direito e no enfrentamento da desigualdade do país. Eu espero que vocês tenham forças e desejo garra aí na candidatura. Obrigada, professora Sônia. Agradeço demais a sua participação, a maneira crítica, essas questões que são tão pertinentes para a gente hoje, né? A gente refletir que mundo é esse que vai vir agora depois, né? O que está acontecendo. Eu queria chamar agora o professor Amadeu, tá? Professor Amadeu, obrigada pela sua presença. Professor Amadeu é professor aposentado da UFSCar, mas ele trabalha também com a educação ambiental, tá? Ele trabalhou com... Professor Amadeu, só rápido aqui, eu recebo os alunos da comunidade de aprendizagem ali no DEGAN, que vem do DERIGE, e eles me perguntam sempre, mas professora, eu sou professora de português lá, professora, mas a sua aula não vai ser igual à aula que nós tínhamos lá cadê as telugues, cadê? Então eu fico sempre em papos de aranha ali, porque eles são muito, muito, muito engajados com a comunidade de aprendizagem. Passo a palavra para você, professor, por favor. Obrigado, Vita. Queria agradecer inicialmente então, o convite feito por vocês, né? O Paulo, o Beira, a Vita, os colegas, agradecer ao pessoal que está participando, o público em geral, e também a Cleo e a Sônia, com quem eu tenho muita admiração, e que, enfim, sempre fico lisonjeado de poder estar participando de um evento com elas. Eu vou aqui procurar enquadrar, fazer um recorte bem mais restrito, né, em relação ao papel da educação ambiental nesse contexto, em relação ao momento que a gente está vivendo e algumas ações que estão sendo articuladas, né, em alguns setores da sociedade, nesse campo. Bom, a Sônia já deu um bom destaque para o momento em que a gente está vivendo, né? Com todo o recrudescimento das ações obscurantistas, enfim, autocráticas, e que mundo afora, e particularmente no Brasil, né? Principalmente na última década, mas que é um resultado de um processo mais longo, como sabemos.
e que encontram seu ponto culminante neste ano, esperamos que seja culminante, né? Enfim, que tem vários aspectos, mas, enfim, podemos destacar o aspecto da injustiça social e da degradação ambiental como dois que, na verdade, são totalmente articulados, né, e vêm recrudescendo em favor, né, como um resultado da expansão, né, por tanto tempo, né, por séculos, do sistema capitalista, e que já tinha sido apontado lá no século XIX pelo Marx, que era esse mesmo caminho, né, não tinha muita alternativa em relação à sua tendência intrínseca de expansão, de dominação e seja tanto do ambiente quanto da sociedade, né? No caso do ambiente, temos os alarmes físicos, vamos dizer assim, que estão soando aí já há um bom tempo. E no caso da injustiça social, parece que a coisa é um pouco mais depende de um reconhecimento ético e de posições que adotemos, né? Por conta de que, do ponto de vista físico, não há um limite apresentado para a sanha da expansão capitalista, né? Concretamente. Porque se pessoas a serem exploradas acabam desaparecendo, morrendo, outras acabam nascendo, né? Então, é um processo que, assim como o valor de mercado, que não tem correspondência material, é justamente por isso, né, que o capitalismo tem essa propulsão, essa capacidade de acúmulo, enfim, de expansão, como se fosse infinita, que pode ser no valor de mercado, mas o meio ambiente não tem essa condição. Os otimistas que acreditam que a técnica poderá dar jeito para todos esses limites físico-materiais da questão ambiental. Mas, enfim, certamente que o planeta está agonizando já há algum tempo e os alarmes estão soando, enfim. Mas a questão da injustiça social são iniquidades tão assombrosas, né, tão aviltantes, que, enfim, chegam a nos envergonhar e nos colocar numa posição de mobilização. E aí eu queria até fazer, enfim, um reconhecimento, junto com a Sônia, né, desse formato de nós estarmos aqui, neste momento, ocupando esse espaço, né, certamente para os organizadores do evento e da proposta, inclusive, inovadora da participação da constituição do mandato em mutirão, mas também de todos que estamos participando, o público em geral, enfim, com a constituição de um espaço de resistência, uma demonstração de força, né, na luta que se faz necessária para enfrentamento, né, do movimento articulado que vem já desde o início da modernidade, né, do patriarcado, com o colonialismo e o capitalismo, para lembrar os termos que sintetiza o Boaventura de Souza Santos. E, então, nesse sentido, parece que a coisa está tão contundente, tão grave e desafiadora, que nos cabe, assim tem sido percebido por alguns agentes no campo da educação ambiental e certamente em outras áreas também, uma ação um tanto mais ousada, um tanto mais pretensiosa, enfim, além de inovarmos nessas formas de atuação, né, como essas que a gente comentou, mas também nas próprias pretensões, né, para exigir dos movimentos, uma contundência maior, uma articulação maior, porque a educação sozinha, tampouco a educação ambiental, vão conseguir transformar de modo estrutural a realidade, mas, portanto, uma articulação também se torna bastante necessária de ser cuidada e promovida. Como se faz, então, necessária essa inovação, esse movimento de transformação tanto mais estrutural? Eu só queria destacar aqui, antes de falar sobre alguns movimentos que já estão acontecendo, destacar alguns conceitos os conceitos que o Freire trabalhou lá no Pedagogia do Oprimido e que ficaram, no seu último capítulo, ficaram, a meu ver, pelo menos um tanto pouco valorizados, talvez pouco observados pela academia e na prática educativa em geral, e talvez porque ele seja realmente portador dessa ousadia necessária nesse momento, né, seja explicitamente revolucionário, né, os termos que o Freire usa, ao contrapor o que ele chama de teoria da ação dialógica
com a teoria da ação antidialógica, que refere, né, os movimentos dos reacionários, dos dominadores, opressores, enfim. E então ele lista lá a necessidade de que tenhamos, que busquemos ações de colaboração entre nós, né, de união e de organização, no sentido de resistir às ações de conquista, às ações divisionistas e de manipulação que os opressores, das quais eles se valem para chegar aos seus objetivos. E, através dessa colaboração, da união e de organização, chegar ao que o Freire chama de síntese cultural, né, que é pautada no diálogo e que se contrapõe à experiência que temos tido e que tem marcado muito a nossa sociedade desde a invasão cultural no início da modernidade aqui nas Américas, enfim. E eu tem também uma outra, fazendo um parênteses aqui, a Márcia Tiburi, né, filósofa que acabou se autoexilando recentemente, escreveu um livro já em 2015 ainda, bem antes dessa sombra toda que estamos vivendo, que se chama Como Conversar com o Fascista. E lá naquele livro ela faz uma descrição do processo de diálogo que complementa, vamos dizer assim, né, a compreensão de Freire e outras que nos referem, que estão na academia. E lá ela diz que o diálogo é caracterizado por um tempo de estranhamento, né, em que a gente se depara com o diferente, com o outro, e o estranhamento é espontâneo e necessário, enfim, inevitável, porque não é o eu e o tu, né, um diante do outro, mas que pode incluir ou não algum tipo de estranhamento, enfim, um assombramento, quando a diferença é muito grande de sua perspectiva cultural, principalmente. E vai exigir, num segundo momento, uma atitude ética, que aí não é, aí vai depender de cada interlocutor, a opção por se abrir ao diálogo, né, reconhecer a outridade do interlocutor, reconhecer a diferença, enfim, ou então se fechar, negando a diferença, negando a cultura, negando a língua, negando até a existência do outro, né, no limite, como foram os colonizadores da América naquele momento. E então e depois no terceiro tempo, no caso de uma abertura ao diálogo, né, baseado numa atitude amorosa, enfim, de construção conjunta e aberta para o diferente e de se abrir também, né, a sua identidade para o reconhecimento do outro. Ela fala de um tempo que ela chama de tempo interminável, que seria o desenvolvimento propriamente do diálogo, né, do processo em que este amor inicial que se abre para o diálogo, somado com a humildade diante da complexidade da realidade, com a fé no ser humano, que o ser humano tem condição de superar as suas dificuldades, esses três elementos vão sendo, vamos dizer assim, cozinhados, ou enfim, vão sendo desenvolvidos de modo que estabelece uma maior confiança entre as partes, e isso vai gerando uma esperança e vai desenvolvendo um afinamento do pensar, né, sobre a realidade, o que o Freire chama de pensar crítico, enfim. Então, esse processo todo na aproximação que se dá que constitui a síntese cultural, como o Freire chamou, em contraposição à invasão cultural que caracteriza as negações, né, da diferença, como a gente vem, eu estou falando lá do início da modernidade, mas estamos aqui nos nossos governos, em todos os níveis aí, né, como a Sônia destacou, onde isso é bastante marcante. Então, essa síntese cultural é que aponta para uma possibilidade de uma transformação estrutural. Ela é necessária que cheguemos nesse nível, não é? E, como destacou o Gramsci, né, também, a necessidade de que se faça a revolução cultural para uma revolução de fato. Eu estou falando muito dessa palavra revolução justamente porque os movimentos que estão em pauta na educação ambiental, pelo menos dos que eu tenho tido contato, o principal deles
chama-se Movimento Revolução 21, né, em referência ao século 21, está sendo conduzido no âmbito da América Latina, e teve uma primeira live, uma primeira evento, né, dessa natureza, no dia 21 de julho, aliás, na Colômbia, ou melhor, na rede, né, na internet, a partir da Colômbia. Dia 21 agora de agosto foi no Brasil, dia 21 próximo será na Argentina. E, enfim, os organizadores, o pessoal tem falado de uma perspectiva R, né, de revolução, que também faz referência à resistência, R de rebelião, enfim, de ressonância, né, no sentido de que precisa articular com outros setores, enfim, e outros movimentos, o movimento da Eliane Brum, por exemplo, que é Liberte o Futuro, e outros movimentos que estão sendo articulados e que, pensando naquela união, né, que a gente falou ali sobre a indicação do Freire, é muito importante nesse momento que a gente se dê conta e se abra também para essa união, né? Então, esses movimentos, talvez com melhor identidade, né, com as nossas preferências em geral, em princípio, mas a gente precisa estar aberto também para acolher e para se fortalecer, fazer uma onda que consiga se opor, né, para primeiro derrubar, talvez, o que foi recrudescido aí, que está tão fortalecido e agindo e desconstruindo tanto aqui e acolá, enfim, e a Sônia citou aí alguns exemplos estarrecedores, né, de que a gente vem tendo conhecimento, enfim. Bom, vou meio que fechar. Eles falam lá de 4 dimensões, mas eu vou pegar uma só delas, que é uma dimensão da pactuação, de um novo pacto, né, que se deve buscar para a Constituição, nessa perspectiva, né, de um movimento revolucionário nesse sentido, com essa ousadia, com esse grau de ousadia, uma pactuação dos acordos, das leis, dos tratados, enfim, no nível internacional, nacional, municipal, estadual, municipal, enfim, para ficar no nível municipal e no âmbito aqui que a gente está discutindo a questão e também trazendo a experiência da educação ambiental, né, e que aí tem uma participação importante da pessoal da OCA, que é o Laboratório de Educação e Política Ambiental da ESALC, coordenado pelo professor Marcos Sorrentino, e em que, para o âmbito da pactuação municipal, a sugestão é de que se busquem estabelecer pactos que apontem para a construção de coletivos educadores, ocupação e desenvolvimento de outros espaços educadores, seja nos meios de comunicação, nas áreas verdes, nas faixas de pedestres, enfim, sindicatos, associação de bairro, enfim, todos os tipos de possibilidades de ocupação e desenvolvimento de outros espaços educadores, além da escola, evidentemente, que a escola é central, fundamental, e que essas atividades sejam articuladas, inclusive, com a escola, né? Através de um projeto político-pedagógico municipal, talvez, e que articule tudo isso, e articule também, inclua aí a educação ambiental como um capítulo importante e articulado, e, evidentemente, construído tudo participativamente, né, nesse novo currículo que a Sônia aponta como necessário e talvez até inevitável, né, o novo currículo, a maneira como vamos construí-lo é que cabe discussão, mas certamente que deva ser participativamente, não é? A construção desse novo currículo. Até porque estamos todos aprendendo, né, reaprendendo nessa situação absolutamente inusitada que estamos vivendo. Então, superar essa condição certamente exige uma revisão, enfim, propostas de novos projetos, né, enfim, novos currículos, e certamente com a participação de todos, e de modo também que a educação alcance de modo mais organizado, não somente crianças e adolescentes no nível municipal, né, e as pessoas no âmbito da escola, mas também todos os munícipes, né, todas as pessoas da sociedade em geral. E também o outro aspecto que eles destacam é que as questões locais, né, as questões, os temas, que certamente devem ser apontados pelas próprias pessoas que constituem o contexto,
que elas sejam tratadas apenas como temas geradores, mas que levem a uma discussão global, né, da educação, enfim, na perspectiva de uma transformação estrutural no médio e longo prazo. E então eu acho que essa direção, vamos dizer, desse movimento R aí, né, de revolução e da educação ambiental e revolução, como chama o pessoal da OCA, essa tendência é muito consistente com a ideia e o movimento também aqui da proposta desse mandato, né, o mandato em mutirão, e do tema dessa conversa, né, de educação em mutirão, certamente da qual este evento já é uma parte, né? Enfim, então agradeço mais uma vez e espero que a gente continue aí a conversa a respeito desse momento que nos desafia. Obrigado, Rita. Obrigada, professor. Realmente, a perspectiva de que há solução é muito bom, né? De que há projetos aí com perspectiva de mudanças. Professora Cléo, por favor, a professora Cléo é da UFSCar, tá? Trabalha na área de educação, pedagoga, vem da Universidade Federal de Santa Maria, lá do Rio Grande do Sul, está aqui com a gente. Há quanto tempo, professora? 6 anos? Boa noite. Sim, estou em São Carlos, faz 6 anos. Passa a palavra. Obrigada, Vita. Foi um prazer estar com vocês. Muitas pessoas que eu estou vendo pela primeira vez nesse nosso convívio bidimensional, né? Que a gente vê, mas não vê só num plano, né? No plano chapado. Mas, de qualquer forma, é uma descoberta pela sua funcionalidade nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, como disse a professora Sônia, a quem eu agradeço pela sua fala, porque abriu muitas questões que a gente está olhando para a educação e pensando num município, né? É muito elucidativa a sua contribuição. Mas pensando na questão da pandemia, que se não fosse esse momento em que fomos colocados dentro das nossas casas de forma compulsória, estaríamos nos negando a usar dessas tecnologias como possibilidade de encontro. E hoje a gente ressignificou, inclusive, a ideia de presencialidade. Então, estar presente hoje não é a mesma coisa que estar à distância. Estar presente, inclusive virtualmente, para minimizar as distâncias. Então, a gente pode usar das tecnologias educacionais como parte da educação remota para se fazer presente. Né? Existem outras formas, independente dessa, mas essa é uma das ferramentas que a gente tem hoje. E aí, já trazendo rapidamente para a questão que a nossa roda propõe, eu pensei um pouco, né, na questão do como um mandato compartilhado que se propõe a fazer uma reunião de pessoas, um coletivo de pessoas interessadas baseada nos mesmos princípios, pode falar de educação, né? O que a educação poderia alicerçar uma construção coletiva de um mandato de um vereador, de uma vereadora, de um coletivo de pessoas, e que fosse olhar para a questão da educação no âmbito municipal. Então, olhando um pouquinho o município de São Carlos, município esse que eu tive a oportunidade de conhecer do ponto de vista do seu sistema, das pessoas que fazem educação em São Carlos e do modo como as coisas funcionam em nível municipal, né? Infelizmente não se diferencia muito do município de São Paulo ou do município de onde eu venho, em que tivemos uma grande onda de conservadorismo adentrando a esfera das prefeituras, né? E à medida que eu fui conhecendo a educação deste município, particularmente, eu percebi um potencial imenso, muito grande. Potencial que está alicerçado, basicamente, no reconhecimento, e aí, mais uma vez, né, na presença
pulsante da Universidade Federal e da Universidade de São Paulo. Temos as duas universidades aqui. Isso é uma característica para poucos municípios, né? Então, o fato de eu poder estar aqui e de eu falar da educação básica, que é onde para onde vai o meu trabalho, vamos dizer assim, né? Graças à presença do ensino superior nesse município, né? Então, essa relação da universidade, do ensino superior universitário com a educação básica, ela é uma possibilidade bastante vibrante, bastante revolucionária, se nós formos pensar como que ela pode se constituir. Mas São Carlos tem alguns desafios bastante grandes para nós, né? E reflete esse movimento, esse panorama nacional que a professora Sônia também apontou e pintou, que são as questões trazidas pela pandemia, né? Tornadas mais visíveis pela pandemia, que é a desigualdade social brutal que nós temos por meio da educação que elas aparecem. E aí, ela não é que ela se pôs agora, ela existia já antes, e a pandemia só tornou isso mais visível e mostrou, por exemplo, que a educação nas escolas onde o professor Amadeu se referiu e a professora Edelvita se referiu também, é segregada, colocada territorialmente isolada do restante, de uma parte do município, né? Então, tá fisicamente visível essa desigualdade, né? A demarcação dos territórios da desigualdade em São Carlos, ela foi, eu acho que propositalmente desenhada, né? Propositalmente planejada. Não foi falta de planejamento, ela foi pensada para ser assim. Então, eu acho que olhar para isso torna o nosso desafio, enquanto um mandato que se propõe a ser, além de ser coletivo, além de ser progressista, ele tem que ser à esquerda, ele tem que ser muito propositivo na perspectiva dessa ideia revolucionária do R, ou dos R's que o Amadeu trouxe, né? Então, não dá para fechar os olhos para isso. E aí a gente fica pensando como que é possível, qual é o lugar de um mandato de vereador num contexto como esse? Quais são as possibilidades de que um mandato possa construir bases educacionais mais justas, bases educacionais diferenciadas, né? Como articular esses movimentos entre a educação básica, a educação de ensino de nível superior, e articular isso como um projeto à esquerda, um projeto progressista, né? Então, por exemplo, eu acho que o nosso mandato tem um potencial bastante revolucionário, porque ele entrecruza, ele mostra, né, a necessidade da gente entrecruzar a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade econômica e a necessária sustentabilidade socioeducacional, porque você precisa pensar a formação dessas novas gerações no âmbito do projeto de educação desse município, olhando para esses 3 pilares, pelo menos, né? E eu acho que a proposta que nós visibilizamos, ou que estamos buscando visibilizar e construir, ela precisa articular isso, e ela, de certa forma, ela já está indicando, ela já está apontando essas potências, tendo isso como potência, né? E, basicamente, a gente precisa olhar para o lado dessa
desigualdade, né? E tem um lado, se a gente olhar para o lado da saída do município em direção da Washington Luiz em direção a São Paulo, a gente vai enxergar essa ilha de marginalização, essa ilha de periferia, mas é uma periferia que é uma periferia sociopolítica, né? Você coloca as pessoas fora do espaço também de decisão, fora do espaço de decisão e de participação, né? Você reduz muito os limites da participação. Então, eu tenho uma experiência de formação continuada com muitos profissionais da educação, da rede, eu busco sempre me colocar à disposição, busco construir projetos com os quais eu possa construir e avançar um pouco na formação dos professores, das professoras, e há alguns limites que eu gostaria de deixar aqui para o grupo pensar, que eu acho que a gente já fez deu alguns passos nesse sentido, olhando para a educação das mulheres, né? Olhando para a educação, para a questão da participação política das mulheres, olhando para a participação política dos negros, né? Do povo preto, do povo que é um povo, a maioria dos excluídos, pelo menos na nossa cidade. E hoje a pandemia está mostrando que ela afeta, o coronavírus afeta muito mais violentamente a esse público, que é essa classe social, que são os pretos, que são os pobres, e que a gente já sabia que essa corda ia arrebentar de novo nesse lado mais fraco, né? Então, para dizer que uma dimensão que precisa ser atravessada nessa nossa construção coletiva de um mandato é olhar para essa questão que é uma questão étnico-racial, olhar para esse lugar onde que a gente pensa educação ambiental, né? Como que a gente pensa sustentabilidade ambiental, econômica, socioeducacional, articulado com esse recorte, com essa marca que é uma marca discriminadora dentro do nosso município, né? Então, é um desafio para nós da educação, particularmente, né? Pensar políticas afirmativas, políticas que resgatem a cidadania dessas populações, olhando tanto para a sua inserção regional, para a sua inserção territorial, como para a sua inserção em termos de projeto de vida. Como possibilitar isso, como construir essas possibilidades a partir da escola, né? Então, só para ir finalizando, né, dizer que São Carlos ainda não tem um currículo próprio, né? Então há uma possibilidade bastante em potencial, porque São Carlos não assumiu o currículo paulista, como 98% dos municípios paulistas fizeram. Tem um ônus isso, mas né, o ônus é ao mesmo tempo o bônus também, porque vai dar trabalho para fazer, vai exigir articulação, vai exigir movimentos de diálogos entre grupos distintos, entre propostas distintas, mas vai possibilitar esse diálogo também, para que as pessoas tenham oportunidade de se conhecer e tenham oportunidade de colocar seus referenciais, seus princípios, e a gente aí construir esse outro lugar, é uma educação mais marcada com as nossas demandas, com as nossas necessidades. Então, esse é um desafio bastante grande que a gente tem, e colocando o nosso mandato, digamos, ao lado pelo menos desse que é um desafio na área da educação, eu acredito que já seja uma presença de um coletivo que vai poder contribuir, vai poder, de certa forma, fazer uma inserção bastante oportuna, uma inserção bastante necessária, né,
olhando para uma política local, né? Olhando para uma política de desenho municipal e que pode, sim, deixar uma marca de participação, de mais democracia, de uma gestão mais democrática e aproveitando, né, dando espaço para que as pessoas dessa cidade que trabalham em prol da educação dessa cidade consigam atuar de forma bastante propositiva e não ser só executores de políticas pensadas por especialistas que normalmente vêm de fora para construir as bases, para ensinar ou dizer o que as pessoas aqui têm que fazer. Então, a nossa rede é extremamente qualificada, as escolas estão em todos os bairros, em toda a periferia da cidade, existem problemas com relação ao acesso à escola do ponto de vista físico, a vagas, inclusive. Então, tem uma série de demandas que são bastante, parecem pequenas, mas elas dizem respeito à qualidade de vida das pessoas, que aí se conecta com a qualidade de vida socioemocional das pessoas, das famílias, né? Que tem acolhimento, saber que tem vaga para o seu filho, saber que tem vaga para sua filha, que não precisa atravessar a cidade para chegar até a outra escola, enfim. Eu acho que tem buscar dar à escola um lugar de entrecultura, assim, de entrecruzar pessoas diferentes, de fato com abertura para esse encontro, que é o encontro das pessoas que moram na mesma cidade, que moram no mesmo bairro e que muitas vezes disputam coisas que poderiam estar construindo conjuntamente, né? Então, eu acho que eu encerro por aqui, porque a gente também tem um teto, né, para o nosso encontro de hoje. É um convite mais, eu acho que é para a gente continuar nessas reflexões e pensar à frente, lá para frente, como que a gente vai também se colocar, né, nessa condição de mandato. E agradeço a oportunidade de conhecer aqueles que eu não conhecia, encontrar aqueles que eu não encontrava fazia um tempo, e estou aqui à disposição também. Muito obrigada, gente. Obrigada, professora Cléo. Muito boa contextualizou São Carlos dentro da nossa proposta, dentro do mandato mutirão, né? As perspectivas de atuação nossa como mandato dentro da cidade de São Carlos. Eu passo a palavra agora para o Paulo. O Paulo é o nosso vereador oficial, né, do mandato, né? Ele foi escolhido democraticamente, tá, por todos, para nos representar, tá? Então, eu passo a palavra para o Paulo, que agora vai fazer uma pergunta, se posicionar e fazer uma pergunta para os palestrantes. A palavra é sua, Paulo. Abre o microfone, Paulo, está fechado. Abriu? Abriu. Manda brasa. Abriu ou fechou? Não, abriu. Pode estar tranquilo. Eu Legal. estou tentando fechar aqui, ó. Boa noite, Vita. Boa noite, Sônia, Amadeu e professora Cléo. Foi um prazer ouvi-los e é muito bom a gente estar podendo fazer essas reflexões, né? Cada um guardado em nossas casas. Infelizmente, grande parte da população, ou por não ter condições de vida para poder se resguardar, ou por ignorância, infelizmente, a maioria por não poder mesmo estar se resguardando, não tem essa possibilidade que nós estamos tendo aqui. O ideal era a gente estar ao vivo, a cores, podendo se tocar, se abraçar, que é uma das qualidades que a cultura brasileira tem, né? Mas poder estar falando com vocês, mesmo à distância, ajuda um pouco a gente superar esse isolamento. Eu, assim, tinha alguns pontos de cada fala, né, que me marcaram. Eu quero começar, antes de fazer uma contextualização, já fazer as perguntas,
que eu quero fazer antes que eu me esqueça das perguntas, né? Então, a primeira é em relação a esse período que a gente está atravessando de pandemia, que coloca um desafio enorme, está colocando um desafio enorme para os educadores, porque nos pegou completamente de surpresa, né? E isso é muito negativo, mas toda frente tem seu verso. Então, tem o lado positivo, que é o desafio para a gente aprender novas tecnologias, das quais a gente não vai poder mais se desfazer, né? Mesmo que passe a pandemia, os 200 milhões de brasileiros sejam vacinados, não tenha mais nada, essas novas tecnologias vieram para ficar e nós vamos ter que saber lidar com elas sob todos os aspectos, né? Então, é isso. A minha pergunta é isso. Bom, como fazer, né? Nós estamos todos num processo de aprendizado, né? Mas talvez tenha caminhos aí a gente pensar. E, principalmente, também agora a campanha. Como é que a gente vai fazer campanha, né? Então, não é muito diferente do processo que os professores que estão tendo que dar aula à distância estão enfrentando, né? Então, talvez vocês tenham algumas pistas também de nos ajudar como está fazendo a campanha também, porque a campanha eleitoral é um processo educativo. A gente não pode ver a campanha eleitoral sem essa finalidade também de educação para a democracia. É a maior educação para a democracia que a gente tem, né? E a outra pergunta é em relação a um dos temas que todos os três destacaram, que é a maior vergonha nacional, né? E, embora isso esteja presente no mundo, nós somos campeões, né? Porque o único país que está na nossa frente é o Catar, que é um minúsculo, né? Um país minúsculo lá nas Arábias. Então, o Brasil, de certa forma, é o campeão do mundo em desigualdade social, e isso marca radicalmente as nossas relações, né? E aí, então, a minha pergunta é essa. Certamente, nós, como educadores, não fomos bem-sucedidos nessa tarefa de proporcionar à nossa sociedade a consciência, a perfeita consciência dessa profunda, marcante e criminosa desigualdade social que nós temos. Então, como trabalhar pedagogicamente esse tema nas salas de aula, nas escolas? Então, era isso, essas duas perguntas que eu queria fazer. Só gostaria de comentar, né, que a palavra mutirão foi escolhida pelo grupo para lembrar os povos originários, né, a quem nós temos um débito enorme de crimes que foram cometidos contra eles, e cuja cultura a gente precisa estar conseguindo preservar e conseguindo resgatar para nos ajudar a superar os problemas que a gente tem. Por outro lado, também, essa palavra ela remete à necessidade de união para a realização da tarefa democrática, né? Porque o mutirão reúne pessoas voluntariamente para exercer uma determinada atividade, executar um determinado objetivo, né? E nós tivemos essa semana três fatos muito positivos a despeito de toda a desgraça que tem acontecido com o país, né? E os três ligados à educação. Dois deles no âmbito do judiciário e um no âmbito do Congresso. No âmbito do Congresso, a professora Sônia já deu bastante destaque, foi a aprovação, a primeira PEC, talvez, a primeira proposta de emenda constitucional, que foi benéfica ao povo brasileiro, que é colocar na Constituição a previsão de recursos para o Fundo de Educação Básica, né? Isso não é pouca coisa, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. E isso mostra a força do mutirão, porque foi um mutirão que os educadores e outras categorias se associaram para a gente conseguir isso. Foi uma tremenda vitória nossa. A outra vitória que nós tivemos foi no STF, que o projeto de lei Escola Sem Partido foi varrido,
né? Inclusive, parece que até o líder desse movimento pediu arrego e saiu. E, por fim, no STE, no Superior Tribunal Eleitoral, ontem também, foi aprovado que tem que haver distribuição de recursos financeiros proporcionalmente ao número de candidatos negros e mulheres negras, né? Há cotas também racial, assim como já havia de gênero, também a cota racial. Então, eu gostaria de destacar isso, porque são vitórias importantes, né? Que a gente tem que ficar atento, porque as esquerdas no Brasil levaram muita rasteira, né? Mas que dão um pouco de ânimo para a gente, né? Então, era isso que eu gostaria de comentar com vocês, agradecer a presença de todas e todos, e vamos ver se tem mais perguntas. Valeu, muito agradecido. Pessoal, eu não sei se vocês querem responder agora ao Paulo, ou se nós abrimos já para ver se tem alguma pergunta no chat. E eu pediria que vocês, na resposta, não demorassem mais do que 3 minutos, para que a gente não se alongue demais na nossa live, combinado? Então... Eu acho que seria melhor, Rita, já ver se tem mais alguma pergunta, juntar umas 3, pelo menos, para, né, ganhar tempo. Sim. Quem é que está olhando? A Helena, será que está vendo isso para a gente? Acho que a Lourdes, né, e o Bernardo. Minha sugestão é que sejam respondidas já sejam respondidas as perguntas do Paulo. Nós estamos sem perguntas. Gente. Legal. Então, vamos lá. Desculpa, pessoal. Continuamos com a ordem, professora Sônia, professora Amadeu, ok. Então, seguimos a ordem, tá certo? Não precisa seguir, não. Olha lá, vou tentar ser super rápida. Professor Paulo, parabéns pelo coletivo. Vou dar parabéns a ele, já dei a Vita, mas vou dar a ele. Acho que a palavra, essa parte que vocês estão pensando, não é? Pelo que o coletivo sempre é mais forte, né? Um é mais que dois, tá certo? Então, do ponto de vista do enfrentamento que vocês têm na pandemia, de fazer chegar a mensagem do mandato, o mutirão facilita. Tá certo? Tudo que é em mutirão é 1 mais que 2. Tá certo? Agora, eu vejo a idade, não sei a idade dos mutirantes, né? Vejo a idade de vocês. E nós temos um problema, professor Paulo, né? Nós temos uma barreira com esses meios de comunicação que nós estamos aprendendo. Os jovens são muito mais rápidos do que nós. Portanto, eu penso que os mutirantes têm que fazer uma aliança rápida e imediata, intergeracional. Peguem netos, sobrinhos, tá certo? Para poderem entrar numa onda virtuosa destes meios, né? Eu aprendi agora, essa semana, um zap novo aí, eu não sei, parece Tico e Teco, mas não é Tico e Teco o nome, não. Tem outro nome aí que vai ver que o senhor já sabe, olha lá. Que foi usado nos Estados Unidos agora para os jovens, é uma forma de comunicação por pequenos vídeos, que os jovens estão usando só esta forma. Só essa. TikTok, olha lá. Não é Tic-Tac. Eu lá sei, Clarice, se você manja de TikTok. Mas eu diria que o TikTok é a da vez. Porque veja que pararam lá o tal do comício do Reagan, eles usaram o TikTok, pegaram as vagas e daí deu vazio lá no comício dele. Né? Vocês viram isso aí? Foi pelo TikTok. Portanto, nós queremos usar o TikTok a nosso favor. E eu vi isso na educação de jovens e adultos, os vídeos que foram feitos para usar em Zap foram muito importantes. A outra coisa é o seguinte, gente, usar Zap. Zap. Zap é o único meio de acesso grande, a grande maioria da população tem. Então, como é que vocês vão fazer essa comunicação para o Zap? Não sei. Eu, por saber a verdade, como não achava que usar esse telefone, tenho que colocar imediatamente na tomada, porque senão eu vou parar de falar. Então, o mutirão, só 2 coisas. O mutirão ajuda e os meios... Eu sei que a Fundação Perseu Abramo
está com uma formação lá muito interessante nessas tecnologias. Nós estamos fazendo isso na universidade, né? Mas acho que isso é importante. Mas eu queria um pouco ainda aproveitar a questão que foi colocada, tanto pela Cleonice como pelo nosso ambientalista, que a gente pensar nesse esquema que os ambientalistas pensam da totalidade é muito interessante, porque isso acho que talvez revolucione a gente pensar em educação. E como também... Vixe, caí? Não, professora, você está conosco ainda. Mas Só eu não acho que estamos lhe vendo. eu não achava que ia usar esse telefone, eu estou com 5% de bateria, Vitor. Então, eu queria só primeiro, né, que vocês aproveitem até o final a condição de mutirantes, né, que façam um mutirão intergeracional, que usem e abusem da tecnologia e tenham o sentimento, essa compreensão de totalidade que foi trazida e que é trazida pela questão ambiental. Pronto. Amadeu. Eu não sei, não tenho mais imagem. Oi. Então, eu queria, antes de responder a pergunta do Paulo, fazer um complemento que me ocorreu quando a Cleo destacou o potencial da cidade de São Carlos, né? Destacar aqui também, acrescentar uma experiência importante em relação, que é muito consistente com as coisas que a gente tem falado aqui, né, neste evento, e com as perspectivas aí do mutirão e até dos encontros anteriores, pelo que eu soube, da experiência da comunidade de aprendizagem, que é uma experiência já desde 2003 que tem sido desenvolvida em várias escolas aqui da cidade e que apontam para essa direção, né, de uma ampliação do formato, da concepção da escola em geral, com a participação, com a democratização da gestão, enfim, todos os vários aspectos que não dá para comentar agora, mas que são muito interessantes e que vão também nessa mesma direção. Sobre a questão da consciência na educação e essa dificuldade, né, que o Paulo levanta, não sei, acho que não tem também uma resposta, mas me ocorre que, em geral, da minha experiência no campo, ainda tem muita confusão entre os conceitos de tomada de consciência e conscientização, né? Que não se faz muito essa distinção. E nos termos do Freire, isso é completamente diferente, né? A tomada de consciência seria apenas o primeiro passo para o processo de conscientização, que este sim é um processo mais, não só mais longo, mas mais radical e mais transformador em si, não é? Este é o processo de transformação realmente e de busca pela libertação, né, do exercício da nossa possibilidade de libertação em processos dialógicos, enfim. E na descrição dele, rapidamente, eu vou só pincelar as etapas que ele descreve, marcando essa distinção. Então, a tomada de consciência seria a primeira etapa quando uma comunidade, ou enfim, se defronta com uma situação limite, que ele chama, né? Que é um problema, um tema, enfim, que chama atenção e que eventualmente já existia, mas não estava sendo percebido, né? Existia, mas estava sendo, digamos que, assimilado pelo dia a dia, pela visão de fundo que as pessoas têm da realidade, sem percebê-la como um tema, como uma questão realmente importante a ser abordada. À medida que essa questão é percebida, então, essa tomada de consciência sobre um problema transforma, nos termos de Freire, transforma essa situação limite concreta num percebido destacado, que ele chama, né, que é a representação, né, a interiorização, o destaque que se faz dessa situação e, através de um processo dialógico no grupo, na comunidade, enfim, se busca, então, a superação da visão
vamos dizer assim, dócil diante da situação, né, que admitia como uma situação pertinente à realidade, sem muito desafio, mas enfrenta o desafio da situação e a enfrenta não como um obstáculo intransponível, mas como um obstáculo, né, a ser superado e com viabilidade de ser superado. E para isso, então, o Freire fala de uma concepção de um inédito viável, que tem uma perspectiva, um sonho, né, ideal, utópico, enfim, de construção, de superação de uma nova realidade que elimine aquele problema, que supere aquela condição percebida como uma questão importante a ser superada. E aí, nos processos dialógicos, vão buscar a construção de atos, limites que vão levar a essa concretude da superação da situação limite, finalizando, assim, o processo de conscientização, o que não quer dizer que finaliza, na verdade, ele chama de um ciclo, né, de conscientização que realiza a superação de uma situação que tinha sido percebida como problemática, mas que geralmente e certamente, ao superar essa condição, outras questões importantes vão ser percebidas e tornar-se desafiadoras para novos ciclos de conscientização. Então, acho que a incorporação dos processos educativos, né, com esse grau de cuidado, né, em relação à elaboração, à discussão e, enfim, ao trato de questões que a comunidade traga para o contexto educativo, acho que fazendo com esse cuidado, certamente esses problemas, né, que o Paulo indicou, que são bastante reais mesmo, né, a nossa dificuldade, o nosso malogro em atingir esse objetivo, certamente terão mais chance de serem conseguidos. É isso. Bom, eu vou de pronto, então. Eu fico muito feliz de ouvir com tanta propriedade essa sua referência à perspectiva freiriana, né, de educação em Paulo Freire, que tem tudo a ver com a educação popular e tem tudo a ver com a perspectiva sustentável, né, da educação, porque ela olha para o ser humano no contexto, ela olha para o ser humano como um ser histórico, inserido na cultura do seu tempo, né? Então, acho que rapidamente o Paulo coloca uma questão que das tecnologias, em relação a isso, dá para a gente dizer que nós, como seres do nosso tempo, que nós somos seres culturais, somos seres que aprendemos durante a vida inteira, né? Durante toda a vida. Somos seres aprendentes e, por isso, somos capazes de olhar para esses desafios, embora com negação, com medo, com outros sentimentos, aprender, né? Nos colocar como desafios e aprender. Então, se até as professoras, os professores passaram a adotar muitas das tecnologias, muitas das ferramentas e até muitos dos processos e recursos disponibilizados pelas tecnologias da informação e da comunicação, tecnologias que não eram nem pensadas na época que eles foram formados, hoje eles estão usando isso, transformando a sala da sua casa e entrando por meio da sua conexão na casa dos outros, né? Obviamente que isso não é sem dor, não é sem medo, não é também sem nenhum tipo de trauma, né? Sempre vai deixar esse trauma. Todo mundo fica nervoso, todo mundo acha que vai falhar a comunicação, todo mundo fica um pouco assustado. Mas, de fato, podemos aprender. Eu acho que essa é a ideia. E o TikTok é uma das possibilidades, mas eu acho que a gente fazer como a educação popular fazia, né? Ou em algumas experiências na Argentina agora aconteceram durante a pandemia, foi usar o rádio. O rádio, a comunicação por meio do áudio, ela é às vezes muito objetiva, direta e chega na casa de todo mundo, né? Então a gente usar a internet para levar um áudio, é o podcast. Se a gente construir, por exemplo, uma identidade
do mandato e usar o áudio com uma identidade auditiva nas nossas mensagens, a gente constrói podcasts sobre todos os temas que nos interessam e dissemina, espalha isso na rede, espalha isso pelo WhatsApp, por todas as plataformas. Então, TV, a gente vai ter que aprender a usar a câmera, é muito mais difícil a gente se aprender a se posicionar, né? Mas, enfim, há possibilidades da gente aprender a usar essas tecnologias. E eu acredito, na linha do argumento aí do Amadeu, de que as escolas, a educação, ela tem, sim, ela sozinha não transforma nada, mas sem ela a gente transforma quase nada, né? Então, as escolas, elas deixaram de ser olhadas, deixaram de ser vistas, de ser percebidas pela população como equipamentos públicos. Ela passou a ser vendida, né, como um serviço. E, na verdade, ela não é um serviço, né? Ela é um direito inalienável, um direito básico que se dá por várias formas, né? O serviço é só uma forma como ela se manifesta. Então, tem um professor no horário certo, alguém que abra a escola, que tenha o material adequado, que o banheiro esteja limpo, que a cozinha esteja funcionando, enfim, que as pessoas estejam ali. Esse é a cara do serviço, mas o que faz a escola existir, a alma da escola, são os processos que nós construímos entre professores, alunos, entre as famílias, entre os gestores, entre o conteúdo, aquilo que vivenciamos lá. E essa dimensão é uma dimensão da formação humana, né, das possibilidades, a dimensão do sonho, ela tem deixado de ser colocada, ela tem ficado a um segundo ou terceiro plano, porque a gente tem tantas outras coisas para olhar ou para fazer que a gente acaba esquecendo o verdadeiro sentido da escola, né? Então, se eu puder deixar aqui, eu acho que a ideia da educação popular como uma ideia que pode ser muito bem-vinda e beneficiada por meio das comunidades de aprendizagem, que é uma estratégia, uma metodologia de organização, uma metodologia de chegar nas comunidades e de fazer a participação ativa das pessoas acontecer. A gente também pode fazer isso, por exemplo, com os círculos de cultura, né, que é uma espécie de comunidade de aprendizagem, deixar a escola como um lugar de encontro das comunidades onde ela está localizada, a escola como um lugar de cultura, um lugar de viver, né, os desafios da juventude, de estar aberto para criar espaço para elas, né? Eu acho que a escola é o lugar onde se cruzam várias das políticas. A política social, a política de proteção aos direitos das crianças e dos jovens e dos adolescentes, a política de ações afirmativas, que são políticas que são importantíssimas para a gente continuar no caminho do resgate dessa população que temos uma dívida social imensa, né? A população negra, a população mais pobre. E, por fim, a escola como um lugar de acolhimento das diferentes culturas, das diferentes pessoas, com suas marcas de origem, com seus modos de pensar e modos de ser. Não um lugar do conflito, né? Então, a Escola Sem Partido queria limpar a escola do conflito, queria limpar e extirpar todo tipo de discordância e se transformar a escola num cemitério, né? Onde não tem conflito porque está todo mundo morto, né? Onde tem gente, onde tem pessoas, tem conflito. E não é essa paz que a gente fala, né? Não é a paz do cemitério, a gente quer a escola pulsante, e para isso as pessoas têm que estarem preparadas para saber, inclusive, ouvir, acolher o conflito, acolher a diferença, respeitosamente, e aí passar para aquela segunda etapa, que é a etapa de construir o diálogo, né? Então, me parece que a escola precisa voltar num espaço de disputa por projetos políticos, nesse momento que a gente vai enfrentar em 2020,
passar a levar esse desafio para frente ainda. Não vamos aceitar que outros projetos venham e calem os professores, calem os jovens, calem os estudantes. Né? Ao contrário, a gente tem que abrir espaço para projetos que deixem as pessoas falar, que abram espaço para que elas coloquem seus pontos de vista e reconstruam um modo de ser gente no lugar onde elas vivem. É isso, gente. Não sei se eu fui objetiva, não devo ter sido, mas eu agradeço imensamente a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Foi um prazer. Obrigada, Cléo. Obrigada, professora Amadeu. Obrigada, professora Sônia. Eu acho que a gente acaba se alongando porque realmente a educação é extremamente complexo e nos diz muito perto, né? Como vocês todos disseram, nós não podemos pensar em educação, né, numa sociedade que não tenha uma educação justa, igualitária, né? É impensável. E aqui no Brasil, infelizmente, nós banalizamos a ideia de que nós temos escola de rico e escola de pobre, né? Isso passou a ser um conceito normatizado na nossa sociedade e é um absurdo isso, né, gente? Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Passo a palavra para o professor, por que não, Bernardo, né? Vamos lá, hoje todos nós somos professores. Então, a palavra é sua para o encaminhamento, Bernardo. Obrigado, Vita. Olha, muito satisfeito, né, a gente sempre estica o tempo, né, muito mais do que a gente pensava antes, mas tá todo mundo aí, então quer dizer que a conversa foi boa. Eu só queria chamar a atenção de uma coisa que é uma das coincidências interessantes. A Sônia e a Cléo falaram da questão do rádio. Ontem, na nossa reunião do grupo temático de meio ambiente, o Luiz Calabrese, que está aí, já havia mencionado a questão do rádio. Né? Então, eu estou achando bem interessante. E hoje eu participei durante a tarde de uma live, participei ouvindo, durante 3 horas. Eu não acreditei. O tema era resíduos sólidos, compostagem. Ficamos 3 horas. Uma pessoa de São Paulo, o Tarcísio, doutor, um catador lá na Costa do Sauípe, em Salvador, e um vereador de Florianópolis, abordando essa temática. 3 horas falaram, houve discussão, tudo isso. E eu, durante essas 3 horas, tive a oportunidade de varrer minha casa, de lavar a louça, né? Porque eu estava tratando aquilo como um rádio, eu estava só ouvindo, não estava preocupado em ver. Né? Então, estou achando que essa é uma estratégia muito interessante para a gente atingir pessoas. E a gente sabe que o rádio, no caso o rádio comercial, o rádio oficial, é um veículo de comunicação, pelo menos aqui em São Carlos, muito popular. Ele atinge muito as pessoas. É lógico que a gente não tem acesso fazer uma entradinha? aos conteúdos. Por favor, Sônia, completa aí. Não, olha só, a gente disputa. Bom, eu fui chefe de gabinete do Mário Sérgio Cortella. Adorei as falas sobre o professor Paulo Freire, importantíssimas e tal. Mas, enfim, vou voltar para o Mário, que é um grande comunicador. Pois bem, a gente fazia programa de rádio. Eu também fazia com ele. Um dos programas de rádio que eu me lembro, da Rádio Bandeirantes, era para caminhoneiro. A gente falava para os caminhoneiros de madrugada, super cedo. Importantíssimo. As pessoas ouvem rádio. Por isso que as igrejas super conservadoras têm suas rádios. Então, acho que a ideia do programa de rádio é fundamental, né? Os círculos populares de cultura é fundamental. E vamos lembrar que as escolas radiofônicas do Nordeste foram contemporâneas com os círculos populares de cultura. E aí, assim, como é que a gente faz na rádio uma rádio em mutirão? Vocês têm que criar. E acho que essa ideia de vocês fazerem um mutirão intergeracional certamente vai ser extremamente importante, criativo. Vários níveis de consciência nós vamos poder apanhar. Bacana. Muito bom. Desculpa aí a interferência. Muito bom. Não, foi um ótimo complemento. E o chat aqui, o Luiz Calabrese, que está aí, ele está reforçando a ideia do podcast. Como é que ele falou? No máximo 5 minutos. É isso mesmo. Tem que ser rápido e objetivo, né? Mas a gente pretende aqui no Mandato Mutirão continuar com as nossas rodas de conversa, né? Então, a gente deve estar anunciando a nossa próxima roda de conversa. A gente ainda não definiu se vai ser na semana, talvez na próxima semana. A gente está
Começamos fazendo cada semana, depois passamos para 2 semanas, agora estamos pensando em voltar a cada semana. Nós estamos com 3 temas, na verdade, engatilhados, mas ainda não definidos, que é a questão da saúde, mas a questão cultural, né? Existe aí uma discussão em torno da Lei Aldir Blanc, aqui, inclusive aqui em São Carlos está havendo uma articulação nesse sentido, acho que em vários municípios do Brasil. E também surgiu a possibilidade de a gente falar sobre a questão da segurança pública, da segurança. Então, é um tema que também está na nossa... A gente não sabe qual vai ser o próximo, a gente deve estar anunciando aí ao longo da semana, né, nos próximos dias, inclusive a data e o horário, se vai ser realmente semana que vem ou não. Além disso, a ideia que a gente já tinha e vai começar a implementar também é justamente fazer inserções mais curtas, com o Paulo Mancini conversando com algum convidado, né? E mais para frente, talvez algum convidado único que possa ter um tempo mais longo. Um que o Amadeu mencionou, um amigo nosso aí, que é o Marcos Sorrentino, está na nossa lista de convidados. Aí ele deve estar conosco mais para frente um pouco. De qualquer forma, a gente vai estar anunciando, né? E o que me cabe agora no final é realmente agradecer aí os nossos convidados mais uma vez. A Vita já fez esse agradecimento, mas reforçar. Lembrar que a nossa proposta de mandato compartilhado é uma proposta aberta o tempo todo a novas participações, né? A própria Cleo já é uma das nossas apoiadoras aí também e está acompanhando. O Amadeu com certeza vai se juntar a nós aí. E a professora Sônia, ela vai ser uma divulgadora lá junto à comunidade paulistana lá, e ao Brasil inteiro, né? Com certeza. De Piracicaba, nós vamos à USP, olha lá. Ah, legal. Pois é, o Sorrentino lá de Piracicaba. Sorrentino. Mande abraço para o Sorrentino. Tá certo. Então, vamos lá. Mas legal. Tá bom. Muito então, com isso, pelo... pessoal, a gente agradece mais uma vez a todo mundo. Estamos aí disponíveis. Nós temos lá o nosso e-mail, né, mandatoemmutiral@gmail.com. Já temos um endereço no Facebook já há algum tempo. É só procurar Mandato em Mutirão que acha. No YouTube nós estamos com a TV em Mutirão. Então esses programas e outros vídeos que a gente está começando a produzir, a gente já está inserindo lá no canal TV em Mutirão do YouTube. Então, aos pouquinhos aí estamos começando. Já tem o Instagram também. A gente está, então... aprendendo, né? Eu sempre tenho falado isso. A gente está tendo 2 aprendizados nesse processo. Esse aprendizado da comunicação nesses novos tempos, né? E também o aprendizado do mandato em coletivo, o mandato em mutirão, que é um mandato compartilhado, que também traz suas vantagens, mas também as suas dificuldades e o trabalho, né? Mas eu acho que estamos dando bons passos e eu espero que a gente continue, tenho certeza que a gente vai continuar trilhando aí um bom caminho. Então, abraço mais uma vez a todos e todas e vamos dar por encerrado aí mais essa roda de conversa, a nossa 6ª roda de conversa do mandato em mutirão. Obrigado a todas e todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Então, Vera. Obrigada a todos, tá? Tchau, gente. Foi um prazer. Até a próxima. Sucesso aí, força. Obrigada. Obrigada, A senhora Sônia. também. Tchau, Sônia.